Pode ser que esse seja um vídeo polêmico, pode ser que não, só vou saber depois que eu publicar, mas vamos ver como é que vai. Ah, os brinquedos que você dá para os seus filhos podem arruinar não só a vida deles, mas a sua também. Se não arruinar, podem diminuir em muito o potencial do seu futuro. Vamos falar a respeito. Você está no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros e assista esse vídeo até o final, porque eu já sei que tem gente dando dislike, indo embora, ficando furioso, se desinscrevendo. Não estou dizendo que você não deve dar presente para o seu filho. Ouça a história primeiro. Esse brinquedo aqui é um comandos em ação. Acho que foi um brinquedo que eu ganhei mais ou menos quando eu tinha 4 anos de idade. E foi o começo de um vício, uma obsessão que durou mais ou menos até os meus 12 anos de idade, que foi obsessão com brinquedos dessa linha de brinquedos militares chamados comandos em ação. Eu era completamente obcecado por esses brinquedos. Eu precisava ter com o máximo possível, eu precisava que os exércitos fossem cada vez maiores e tal. E os meus pais, eles, talvez por serem muito jovens, não sabiam como lidar com isso, e a forma como eles lidaram com isso foi comprando absolutamente tudo que eu queria. Isso prejudicou a mim, prejudicou os meus pais principalmente, e graças a Deus tudo deu certo para todos, mas eu vou mostrar para os senhores como a minha história e a história deles podia ter sido muito melhor se eu não tivesse caído nessa obsessão e se eles não tivessem agido como a gente diz em inglês, enablers, aquela pessoa que paga a bebida pro bêbado, né? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu acho que as crianças católicas têm uma vantagem em relação às crianças de famílias que são ateias ou famílias que são simplesmente cristãos, evangélicos, como era o caso da minha família. Meus pais eram evangélicos, eu depois virei ateu aos 18 anos, fui ateu até os 29 anos, depois virei cristão de novo. Essa história vocês já conhecem, já contei em outros vídeos. Mas a questão é, as crianças católicas, elas têm uma disciplina que as crianças evangélicas ou crianças de famílias que não acreditam em Deus não têm. Qual que é essa disciplina? Se chama Natal. A palavra Natal, a data Natal, é uma grande vantagem que as crianças católicas têm e as outras crianças evangélicas não têm. Por quê? Porque os católicos têm tradição de dar brinquedo presente para as crianças no Natal. E como começa no Natal essa tradição de datas especiais, e depois a gente pode ir para Dia das Crianças, em alguns casos o aniversário da criança, que é o normal. Então você tem essas 3 datas que são tradicionais da criança católica receber algum presente, algum brinquedo. O Natal, o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e o aniversário da criança. Se a criança tiver o azar de nascer no dia 25 do 12 ou no 12 do 10, ela tá ferrada, porque provavelmente ela vai ganhar 30% menos brinquedos do que as crianças que não nascem nessas datas. O que acontecia na minha casa? Como nós não celebrávamos o Natal por sermos cristãos evangélicos, o que acontecia? Talvez começando por essa não observância dessa data, não havia data específica para ganhar um presente. Talvez também por os meus pais serem muito jovens, tinham dó da criancinha que pedia, chorava, esperneava porque queria o brinquedo. A data de ganhar o brinquedo era quando a criança pedia o brinquedo. Ou seja, eu não me lembro de um tempo na minha vida em que eu pedi algum brinquedo e não ganhei. Isso é extremamente perigoso. Graças a Deus eu não me tornei um psicopata. Mas por que isso é perigosíssimo? Porque a criança, o brinquedo é uma ferramenta poderosa para vocês, pais, educarem seus filhos. Por quê? Porque é uma excelente oportunidade do seu filho ouvir o primeiro não dele. Aqui onde tudo começou, né? Esse aqui foi o começo do fim. Com esse brinquedinho aqui, a minha vida tomou um caminho que poderia ser outro. É uma ferramenta para os seus filhos aprenderem a ouvir não, aprender disciplina de esperar, você vai ganhar no Natal, por exemplo, se for algo que não é absurdo. Você vai ganhar no Dia das Crianças, você força a criança a esperar 2, 3 meses, que é para a criança são anos e anos de 2, 3 meses, é uma porcentagem grande da vida dela. Então, o que acontece? Esses brinquedos não são meus, eu achei na internet, mas a minha coleção era muito parecida com essa. Depois que eu fiz 13 anos, eu acabei doando tudo.
mas a minha obsessão durou até os 12 anos. Então, começa por aí. Você tem a oportunidade de dizer não para o seu filho quando ele pede um presente, um brinquedo, e explicar para ele o porquê do não, filho, o dinheiro funciona assim, assado, o papai ganha tanto, eu tenho que comprar tal comida, tal. Começar a explicar o valor do dinheiro para o seu filho, explicar o que é disciplina, explicar o que é guardar hoje para ter amanhã, explicar que a gente não pode gastar todo o dinheiro que tem, explicar, olha, daqui você hoje tem 4 anos, um dia você vai ter 10, 12, você não vai gostar mais disso, tal. Não é que você não vai dar, mas vamos supor, em vez do seu filho ter isso aqui de brinquedos, ele poderia ter um quinto disso. Eu vou explicar para vocês mais ou menos quanto que meus pais gastaram me dando presentes na minha infância. Isso aqui tudo é para vocês entenderem e aplicar isso com seus filhos. Então, o que causa os pais não perceberem que estão agindo como enablers do vício dos filhos deles e gastando um dinheiro absurdo? Eu vou mostrar para vocês em números uma calculadora de juros compostos o quanto é absurdo o dinheiro. Óbvio que hoje não existe mais esses brinquedinhos aqui, comandos em ação, mas hoje existem videogames, que um videogame você tem que ficar comprando software, jogo toda hora para ele, e sempre sai um videogame novo. Tem videogames que o jogo custa R$250. Você imagina a loucura gastar R$250 em algo que a criança vai brincar por 2, 3 horas, 5, 10 horas no máximo. É realmente um valor absurdo. Então são duas razões. Primeiro, porque é terrível dizer não para alguém que você ama, ainda mais um serzinho frágil, e delicado e tenro que é uma criança. Você não quer dizer não para ele, vai começar a chorar e tal. Essas 3 razões. Primeiro. 2, é mais fácil dizer sim do que não, porque vai ter que explicar, tal. Vai demorar para a criança entender. Primeiro, e de primeira ela não vai entender, ela vai continuar chorando, só que vai ficar registrado no inconsciente dela. Depois da 5ª vez que ela ouvir não, ela vai acabar entendendo. Mas o não seria um não ainda. Você fala, no Natal, vamos ver quanto custa, vamos esperar, tenta fazer a criança juntar um dinheirinho para comprar. Não é um não e vai pro seu quarto e para sempre. Então começa aí, 1, porque é difícil dizer não, 2, porque é mais fácil dizer sim do que dizer não, e 3, porque a maioria dos pais não entendem que os seus filhos não vão ser criança para sempre e que todas as decisões que eles tomam na vida dos seus filhos vai afetar a vida do adulto que o filho vai ser um dia. Eles agem como que seus filhos vão ser criança para sempre. Não entendem que cada coisa que eles dizem para o filho vai afetar o adulto que ele vai se tornar. Então, não entendem que quando seu filho não aprende a ouvir não hoje, ele vai ser um adulto que não sabe ouvir não. Pode se tornar um sociopata, uma pessoa que vai causar muito problema para a sociedade. Agora vamos para números. Os meus pais gastavam mais ou menos 200, em dinheiro de hoje, R$200 todos os meses. Podia até ser um pouco mais que isso, eu estou sendo gentil. R$200 por mês com brinquedos para mim. Isso durou dos 4 anos até os 12 anos, portanto, 9 anos ou 108 meses. Vamos supor que em vez de me dar tudo o que eu pedia, eles guardassem numa aplicação que rendesse média de 1% ao mês. Naquela época era facílimo conseguir 1% de juro real ao mês, porque era a época da hiperinflação, a época dos governos de esquerda que não estavam preocupados com o país, então era facílimo. Hoje talvez seria algo mais parecido com 0,5% ao mês, 0,7% ao mês. Mas como eu fui criança nos anos 80, a gente vai falar de 1% ao mês de juro real. Então calculando, os meus pais gastaram R$21 mil de dinheiro real nesses 9 anos com presentes para mim, e eles teriam, quando eu fiz 12 anos, se eles tivessem gastado isso com eles, guardado nessa aplicaçãozinha aí, num tesouro direto que fosse lá, o que tivesse equivalente na época, não vamos voltar no tempo para descobrir, mas tinha assim muitas opções, eles teriam R$38 mil. Você fala, não é assim tanto, mas calma aí que eu estou só começando. Vamos supor que os meus pais tivessem pego desses R$38 mil, R$3.578 e me dado presentes no equivalente a R$300 por ano, um pouco mais, quase R$400 por ano de presente todos os anos, quase R$400 por ano, todos os presentes em datas específicas. Eu ia ter, sei lá, 1/5 dos comandos em ação lá que eu tinha, mas eu ia ter brinquedo para brincar. E eu teria aprendido um monte de coisa que eles iam ter que me explicar o porquê eu estava ouvindo não. Daí o que acontece? Quando eu fiz 12 anos, os meus pais teriam R$35 mil economizados. E eles parassem de
depositar dinheiro. Continuasse na mesma aplicação de 1% ao mês. Eu tinha 12 anos, vamos supor e quando eu falo meus pais, substitua por você, por seu filho e tudo mais, porque é uma lição para todos. Então vamos supor que quando eu tivesse feito 12 anos, os meus pais tivessem o equivalente a, sei lá, 35 anos, certo? E daí eles deixassem esses 35 mil, esquecessem disso. Esquecessem isso lá, esquecessem esses 35 mil reais naquela aplicação, fizeram um longuíssimo prazo, vamos supor que seja um tesouro direto, e eles depois, aos 25 anos depois, eu tenho, vamos supor que depois de 25 anos depois, eu estaria com 37, e eles vão lá e vão dar uma olhada quanto dinheiro eles têm naquela conta dos brinquedos que eles não deram. Eles teriam 692 mil reais hoje, e teriam feito a coisa certa, me disciplinado. Então, aprenda a dizer não para o seu filho e a dizer sim também, porque nesse nosso exemplo aqui, eles estavam dando 400 reais por ano de brinquedos para mim. São brinquedos só, não é roupa, não é comida. Isso tudo eu tinha acesso. Mas eles teriam hoje 692 mil reais guardados. Então, somente se eles tivessem se dado ao trabalho de perceber, que o filho, você está ajudando o filho quando você diz não, você não está ofendendo, magoando ele. 2, que apesar de ser mais fácil dizer sim, é melhor dizer não, na maioria das vezes. E 3, que o filho, a criancinha que você cria hoje, que você está trocando a fralda, um dia ele vai ser um adulto. Que tipo de adulto ele vai ser depende, sei lá, 40%, 50% do que você vai introduzir na vida dele agora, na infância, até chegar aos 12, 13 anos, e também como você vai tratá-lo na adolescência também. Mas veja só, se eles tivessem feito isso dos 4 aos 12 anos, gastado só 400 reais, investido o resto daqueles 200 que eles gastaram por mês, hoje eles teriam 692 mil reais, e isso pode acontecer também com vocês.